Domingo 28 de julho de 2024. Saudações, queridos irmãos. Que a paz do nosso Senhor esteja convosco. O tema de hoje é Acalmando a Tempestade. O verso para memorizar encontra-se em 35 a 41, que assim diz: Naquele dia já era tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa dormindo sobre a almofada, e despertaram-no e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-se. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? O que aconteceu nessa história e que lições podemos tirar dela, sobre quem é Jesus? No início de Marcos 4, Jesus entrou em um barco para ensinar a multidão que estava na praia. Em Marcos 4, 10 a 12, parece que ele deve ter saído do barco e conversado com os discípulos em particular. Agora, depois de um longo dia de ensino, os discípulos levaram Jesus no barco assim como estava, isto é, muito cansado. Ele imediatamente adormeceu na almofada do barco, que estava na popa. Uma grande tempestade surgiu no lago, e o barco corria o risco de afundar quando os discípulos acordaram o mestre. De maneira contundente, Jesus ordenou que o vento e as ondas se aquietassem. Uma grande calmaria veio sobre o lago, e os discípulos ficaram espantados com a demonstração do poder divino. Leia o Salmo 104:1-9. Como a imagem de Yahvé em Deus nesse texto se compara a Cristo acalmando a tempestade? A história de Marcos 4, 35 a 41 se encaixa em um padrão bíblico comum, o de uma teofania ou manifestação visível de Deus ou de um de seus anjos. 5 características são comuns nesses eventos. 1. A demonstração do poder divino, ou 2. O medo humano, 3. A ordem, e não tema, 4. As palavras da revelação para a qual Deus ou o anjo apareceu, e 5. Resposta humana à revelação. 4 das 5 características estão nessa história. Acalmar a tempestade é a demonstração do poder divino, o medo dos discípulos é humano. A pergunta: Por que vocês estão com tanto medo? Marcos 4, 40, corresponde a não tema a pergunta dos discípulos. Quem é este? Marcos 4, 41 é a resposta humana. O que está ausente são as palavras da revelação. Esse detalhe que falta se encaixa no tema do segredo e da revelação que percorre todo o livro, no qual a verdade sobre Jesus será revelada. A pergunta dos discípulos: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Leva o leitor a preencher a resposta das palavras que faltam na revelação. Ele é o Filho de Deus, o próprio Senhor. Como aprender a se apoiar no poder de Deus e a confiar nele em todas as situações? Fique sempre conosco e saiba mais sobre o poder de Jesus. Amém.